Mais uma vez, estamos aqui para trabalharmos mais um tema importante na química, que é o tema da massa atômica, Ma, e da massa molecular, ou massa molar, Mn. Né? São duas massas, são duas grandezas escalares importantes para que possamos raciocinar em termos de quantidade de matéria, né, de materiais, em transformações químicas. E obedecendo à primeira lei da química, que é a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, e também a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas e definidas. Né? Mas antes de entrar no assunto específico, de massa atômica, Ma, massa molecular e tal, requer que nós façamos uma pequena revisão sobre as questões de medida, porque a questão da medida, na ciência, ela tem uma importância muito grande. No dia a dia também. Nós sabemos que para fazermos um bolo, né, temos que ter as quantidades dos insumos que vão compor esse bolo. Quantidade de leite, quantidade de farinha de trigo, quantidade de fermento, quantidade de tudo. Ou ovos, né? Etc. Manteiga. A mesma coisa, quer dizer, a química também precisa desses números, dessas medidas. Então vamos dar uma pequena revisão, né? Tanto do cotidiano, das medidas que fazemos diariamente, quanto das medidas, aí vamos entrar na questão das medidas utilizadas pela química, que algumas são do cotidiano e outras são próprias da química mesmo. Mas para entender tudo isso, vamos começar do bem simples, pé no chão, uma coisa bem tranquila. Então vamos ver aqui, vamos responder a seguinte pergunta: o que é medir? O que é medir? Se a gente refletir um pouco, se a gente pensar um pouco, a gente pode ver, por exemplo, se eu pegar aqui esta caixa aqui, e essa caixa tem um apagador, né? Então, se eu quiser saber quem é maior, quem é menor, é claro que eu estou olhando e já tenho uma ideia de quem é maior, quem é menor. Mas eu posso medir, eu posso comparar, aqui, ó. Posso fazer uma comparação, colocar aqui exatamente aqui, igual aqui, ó. Esse apagador, ele vai até esse ponto. Aí eu marco esse ponto aqui, de alguma forma, né? Eu pego uma canetinha e marco aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Então eu vou saber que daqui até aqui é o tamanho do apagador. Depois eu posso ver quanto é que vai mais daqui até o final. Então eu marco aqui quanto vai daqui do apagador e quanto vai mais desse apagador, aqui, ó, quanto vai mais desse apagador até o final aqui do apagador. Então eu posso dizer que essa caixa tem o tamanho de um apagador inteiro, que vai até aqui, e mais um pedaço de apagador, que eu não sei exatamente quanto é, mas mais um pedaço, que eu marquei aqui. Ó. Né? Dá para ver aqui que eu marquei aqui. Então é um apagador daqui até aqui, e mais aqui tem mais um pedaço que é mais do que um apagador. Né? Então, para eu medir essas duas coisas, sem nenhum instrumento moderno, nem nada, eu pego e comparo. Então eu já posso definir que medir é comparar. Medir é comparar, de um modo geral, né? Para eu medir alguma coisa, eu tenho que comparar as coisas, os objetos, né? Sei que a caixa, então, é maior do que um apagador. E é um apagador e mais um pouquinho. Né? Isso eu sei. Bom, mas esse tipo de medida aqui,
ele só serve mais empiricamente, é uma coisa mais da noção do que é medir, né? Essa porta é mais alta do que a outra, essa janela é menor do que a outra, essa mesa é maior do que aquela. Então eu estou comparando. Quando eu faço isso, eu estou comparando. Então medir, definitivamente, é comparar, né? Agora, medir e comparar, é apenas comparar, você pegar assim e comparar, é e não é. Até para o cotidiano, é preciso que, para medir, né, é preciso que, para medir a quantidade de um objeto, necessitamos, inicialmente, escolher um padrão. Então, escolher um padrão quer dizer que eu quero medir essa caixa, eu escolhi como padrão esse apagador. Então, eu vou comparar aqui, vou colocar aqui do lado, como eu fiz, né? Vou colocar aqui do lado e vou marcar aqui. Deu um apagador, mas tem mais. Então, tem mais, eu vim com o mesmo apagador, coloquei aqui, que é meu padrão, é um apagador e mais um pouco. Então, e a partir dele, do padrão, que o meu padrão aqui seria o apagador, né? Determinamos a unidade de medida, arbitrariamente. Então, eu quero comparar, escolhi arbitrariamente esse apagador. Para mim, aqui é uma unidade de medida. Essa é a noção que nós temos física da grandeza de medida linear, né? No caso aqui, é uma grandeza de medida linear. Então, vamos repetir aqui. O que é medir? Medir é comparar. Ponto. Para medir a quantidade de um objeto, necessitamos inicialmente escolher um padrão. Um padrão de quê? Um padrão de medida. E, a partir dele, desse padrão de medida, determinamos a unidade de medida. E essa determinação é arbitrária, é de escolha da pessoa. Alguém vai, escolhe e dá um nome a esse padrão e dá um símbolo a ele, né? Por exemplo, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Eu tenho aqui, em minhas mãos, vou pegar um exemplo próximo da gente aqui, eu tenho aqui vários canetões, né? Eu tenho vários canetões aqui. Esses canetões eu posso colocar aqui e posso contar esses canetões. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 canetões, né? 12 canetões de várias cores, tal, né? Tem alguns que são de lousa branca, como essa, tem alguns que são para escrever em papel craft, etc. Enfim, mas são todos canetões. Quantos canetões eu tenho? Eu tenho 12. 12 canetões são 12 unidades. Aqui são 12 unidades. Uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades. Essas 12 unidades, a humanidade, é do conhecimento do senso comum, inclusive, o senso comum da humanidade, há mais de 10 mil anos, que a cultura humana vem se formando, se construindo, né? Pelos países, pelos povos, criou-se então a unidade dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia é uma unidade de medida, que corresponde a 12, o quê? Unidades. 12 unidades de quê? Pode ser 12 unidades de canetões, pode ser 12 unidades de caixas apagadores, ou deste, pode ser 12, deste, ou 12 canetões, ou 12 lousas, pode ser 12 pessoas. Olha, ali tem
uma dúzia de pessoas, fala-se assim. Quer dizer, já subentende-se que tem 12 pessoas. Olha, ali tem meia dúzia de pessoas. Quantas pessoas tem? 6 pessoas. Metade da unidade, ou seja, metade de uma dúzia. Né? Ou ali você tem 36 ovos. 36 ovos, você pode dizer que são 3 dúzias, porque são 3 vezes 12 unidades. Vai dar 36 unidades. Ou 3 dúzias, né? Porque a dúzia é uma unidade, corresponde a 12 unidades. Uma resma, a humanidade criou a unidade 500, vale 500 unidades de alguma coisa, uma resma. Então, se eu tenho uma resma, cadê uma resma? Vamos ver se tem uma resma para mostrar aqui. Temos uma resma, vai mostrar aqui, uma resma é um pacote de papel sulfite, por exemplo, aqui, ó. Esse pacote de papel sulfite. Isso corresponde a uma resma de papel, né? Uma resma de papel. E essa resma, ela contém, olha, 500. Quando você vai comprar, você pede uma resma. Essa resma contém 500 folhas de papel, né? Aqui dentro deve ter 500 folhas de papel. Tá certo? Aí tem o peso, tal. Mas o importante é que ela tem 500 folhas de papel. Se contém 500 folhas, essa aqui é a medida de uma resma. Uma resma, que a gente costuma dizer uma resma de papel, né? Mas se tiver qualquer outra coisa por aí com 500, você pode dizer que tem uma resma também. Porque uma resma equivale a 500 unidades. 500 unidades. Usa-se principalmente com papel, né? Então, esse é o segundo exemplo que nós estamos dando aqui. Então, uma dúzia corresponde a 12 unidades, uma resma corresponde a 500 unidades. 2 resmas teriam quantas unidades? Você já sabe. Seriam 1000 unidades ou 1000 folhas. Para eu ter 1000 folhas de papel, eu tenho que ter 2 pacotes desses. Ou 2 resmas. Cadê a resma? A palavra resma aqui, ó. Cadê ela? 500 folhas, tá vendo? 500 folhas de papel. Equivalem a 2 resmas. 1000 folhas equivale a 2 resmas. 1.500 folhas, 3 resmas, porque é 3 vezes 500. E assim por diante. Daí eu tenho outras unidades mais conhecidas, né, que estão mais em nossa mão. 1 metro, por exemplo. 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 metro. A unidade metro. Aqui, ó, a unidade metro. Ela corresponde, deixa eu ir para o lado de cá, ela corresponde a 100 centímetros. Cadê os 100 centímetros? Começa do zero aqui, ó. 0, 1, tal, né? Aí vai. Vão abrindo aqui. 70, em vermelho aqui embaixo. Aqui em cima é pé, embaixo é centímetro. 80, 90, 100. Chegou aqui no 100, ó. Chegou bem aqui no 100. 100 centímetros. Isso aqui é o 100 centímetros que está ali na lousa, né? 100 centímetros. Então, 1 metro eu sei que corresponde a 100 centímetros. 2 metros equivalem a 200 centímetros. 3 metros, 300 centímetros. Né? 4 metros, 400 centímetros. 5 metros, 500 centímetros. Né? 500 centímetros. 6 metros, 600 centímetros. 7 metros, 700 centímetros. 8 metros, 800 centímetros. 9 metros, 900 centímetros. 1000 metros, aí eu já estabeleço, já crio arbitrariamente a unidade quilômetro. Então, eu digo que 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Né? E assim por diante. Confirma aqui a arbitrariedade, a livre escolha da unidade. Você escolhe a unidade. Né? Foi escolhido assim arbitrariamente. E foi construída, então, essas unidades. Foram, né? Então, 1 metro
100 centímetros. Então, eu chego aqui, quero saber quanto mede essa lousa aqui. Eu vou fixar nesse ponto aqui, e vou abrir aqui, e vou ver que essa lousa, ela tem, de comprimento aqui, ela tem 1 metro de largura. Ela tem 1 metro. 1 metro. E eu quero saber a altura dela. Então, a altura dela é 70 centímetros. Então, essa é uma lousa que mede 1 metro de comprimento por 70 centímetros de altura. As duas medidas que correspondem à metragem quadrada dela, né? O comprimento e a largura. Mas não é o mais importante para nós, não é isso. É compreender que eu tive que pegar o meu padrão de medida, que no caso aqui foi o metro, e ver quantos centímetros dá. Deu exatamente 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros, como nós vimos aqui agora, né? Depois, nós temos o quilograma. O quilograma que equivale a 1000 gramas. Então, é 1 quilograma de açúcar, 1 quilograma de areia, 1 quilograma de café, corresponde a 1000 gramas. E em seguida eu posso ter também 1 tonelada. Isso aqui são usados no dia a dia, né? O metro, no dia a dia, o resma, a dúzia. A tonelada T. 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. 1000 quilogramas. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. E 1 tonelada corresponde a 1000 gramas. Eu posso dizer que 1 metro é 100 centímetros ou 10 ao quadrado centímetro. Eu posso ter aqui também, ó, 10 ao quadrado centímetro. Eu posso colocar aqui tranquilamente. Deixa eu pegar o canetão aqui preto. Eu posso colocar aqui 100 centímetros, 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetro. Né? 10 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. É a mesma coisa. Então, eu posso escrever aqui exponencialmente. Eu posso dizer que 1 quilograma tem 10 a terceira grama. 10 elevado a terceira grama. Também. E posso dizer que 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas, ou seja, 10 a terceira quilograma. É essa relação que eu posso fazer com essas unidades, né? Se eu tenho 1 quilograma, se eu tenho 1 quilograma, eu posso multiplicar por 2, por 3, por 10, aí eu posso fazer a multiplicação que eu quiser. O importante aqui é entender o quê? Nós vamos trabalhar a massa atômica, que é a massa do átomo, Ma. Depois nós vamos trabalhar a noção de massa molecular, ou massa molar, que é MM. E daí, a partir daí, nós vamos começar a compreender como funcionam os cálculos químicos de massa, de volume, de quantidades de matéria, como grama, quilograma, tonelada, relacionar com as massas atômicas, as massas molares, e fazer os cálculos e as previsões das quantidades de reagentes e produtos nas transformações químicas. Né? E aí, mais adiante, veremos uma constante chamada constante de Avogadro, ou número de Avogadro, não é? Que é o número a que corresponde uma unidade de medida muito importante, que é o mol, que nós falaremos um pouquinho mais adiante. Visto isso aqui, nós agora vamos ver como é definida a massa atômica, Ma. Eu vou dar uma pausa aqui e em seguida nós voltaremos. Dá só uma pausa. Então, agora nós vamos ver a questão específica da massa atômica, Ma. Como é que funciona? Os cientistas, ao longo da história da ciência, buscaram várias maneiras, né,
o John Dalton, tal, de atribuir massas aos elementos químicos, aos átomos dos elementos químicos. Se aproximaram bastante, mas falharam um pouco. Foi então que se teve a ideia seguinte. Eles determinaram, atribuíram, né, a massa do elemento químico carbono, do isótopo mais comum do carbono, o número atômico 6, né? Mas o isótopo, 12, de massa 12, de massa atômica 12. Então, eles pegaram esse átomo de carbono e dividiram em 12 partes iguais, como um relógio aqui. Ó. O relógio não tem 12 divisões, 12 horas? O dia tem 12 horas. Eles dividiram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? 12 partes iguais. Eles dividiram em 12 partes iguais. Cada parte desta é tomada, uma parte dessa tomada sozinha, eles chamaram de unidade de massa atômica. Então vamos tomar aqui esse pequeno fragmento aqui, não é? E vamos colocá-lo ele para cá. Vamos colocá-lo ele para cá, transportá-lo para esse lado aqui, ó. Então isso aqui que está depois dessa seta vermelha aqui, isso é uma fatia, né? É uma unidade, na verdade, né? É uma unidade, qualquer uma dessas aqui, ó. Pode ser essa que estava aqui, pode ser essa, qualquer uma delas, tomando uma parte, está aqui, esta parte é uma unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica é 1 U. Isso foi determinado pela IUPAC, né, em 1961. Então, você vê aqui, ó, essa fatia que saiu daqui, dessas 12 divisões aqui, cada uma divisão dessa é 1 dozeavos, 2 dozeavos, 3 dozeavos, 4, 5, 12 dozeavos é o inteiro, né? Então, o inteiro é o átomo de carbono. Né? O inteiro é o carbono. Então, uma unidade está aqui, uma unidade dessas aqui, corresponde o quê? A 1 dozeavos do carbono, do isótopo do carbono 12. Né? Esse é o significado, essa é a noção científica de unidade de massa atômica. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram um padrão. O padrão é o carbono, é o isótopo mais comum do carbono 12. Então, padrão. Massa atômica, o que é a massa atômica? A massa atômica é a massa atômica do isótopo mais comum, foi a escolha deles, do carbono. Carbono, número atômico 6, massa 12. Exatamente igual a 12,00000. 5 zeros. 5 casas, né? Uma medida de precisão. Então, 12 o quê? Unidades. 12 unidades de massa atômica. Então, um carbono pesa 12 unidades de massa atômica. Então, carbono 12, massa atômica igual a 12,00001. Né? Então, a unidade de massa atômica definida pela IUPAC ficou como? Uma unidade de massa atômica equivale a 1 dozeavos do carbono 12. Esse é o conceito final, fechando aqui, né? Equivale a 1 dozeavos do carbono 12. Então, o elemento químico que tiver massa atômica 1 corresponde a 1 dozeavos da massa do carbono 12. O que tiver massa igual a 2, massa atômica igual a 2, ele será 2U. Ou seja, ele será 2 fatias dessa aqui. O que tiver massa atômica 3, será 3 fatias dessa aqui, e assim por diante. O que tiver massa atômica 36, são 3 vezes
são 36 fatias dessa, né? O equivale a 3 vezes a massa do carbono 12 inteiro. Seria mais ou menos isso. Exemplos, então. Massa atômica do carbono, 12 unidades. 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades. Então, a massa atômica do carbono, que foi o padrão, foi tomado, né? O padrão é 12. Agora, a unidade de massa atômica é 1/12 desse carbono aí. É uma fração dele, né? Essa fração correspondente exatamente à divisão de 12, uma fração. A massa atômica do hidrogênio seria 1. Então, essa massa atômica, essa fatiazinha aqui, acabou de cair aqui agora, essa fatiazinha, ela corresponde exatamente à massa do elemento químico hidrogênio, H, né? Então, o elemento químico hidrogênio, H, tem massa atômica igual a 1U. Já a massa atômica do oxigênio, 16. Quer dizer que o átomo do elemento oxigênio tem 16U. Tem 12 fatias dessa e mais 4. 12 e mais 4 dá 16. Então, quer dizer que, se for comparar as medidas das massas do elemento carbono e do elemento oxigênio, vê-se que a massa atômica do elemento oxigênio é maior do que a massa atômica do elemento carbono. E é 16 vezes maior do que a massa do elemento químico hidrogênio. Essa é a noção para se comparar inicialmente. E depois para usar em cálculos químicos. Por quê? Essa massa atômica, ela pode ser transformada em grama para efeito de cálculos. Então, se eu tenho a massa atômica do átomo de carbono 12U, eu posso dizer também que ele pesa 12 gramas para efeito de cálculos. Para o macroscópico, esse aqui é o microscópio, para efeito macroscópico eu vou usar grama, por exemplo, né? Ou grama. Então, a massa atômica do hidrogênio seria o quê? 1 grama. 1 grama. Se ele é 1U, eu posso tomá-lo em grama, ou seja, 1 grama. A massa atômica do oxigênio, 16U. Então, eu posso dizer 16 gramas, para efeito dos meus cálculos estequiométricos, que eu farei daqui mais uns dias. Tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham tirado as suas dúvidas em relação à questão da massa atômica, como é que ela funciona. Próximo momento será a questão da massa molecular ou massa molar, cujo fundamento está aqui nesta aula que nós terminamos de realizar. Muito obrigado a todos mais uma vez.